Queridos, tudo bem com vocês? Daniel Brown falando, mais um vídeo aqui do canal Brown. Deixa eu colocar meu óculos aqui. Estou sendo orientado a usá-lo mais, porque eu tô com muita dor de cabeça, eu sou idiota, trabalho com conteúdo, olhando pra tela o tempo todo e não utilizo o óculos adequadamente. Se você tem o mesmo problema que eu, use o seu óculos, não seja otário igual a mim, beleza? Vamos lá. Eu quero falar algumas situações aí sobre tudo que rolou. A gente já fez uma live para falar tudo que rolou sobre o John Textor, sobre toda essa situação aí dos reforços e tudo mais, né? E fazer um adendo sobre o que ele tá querendo fazer quanto a esse auxílio, né, que tá rolando do Crystal Palace, do scout do Crystal Palace, que é ligado ao Textor, ao Botafogo. Essa foi uma informação que saiu dele, de uma entrevista que ele concedeu, de um papo que ele teve com a Renata de Medeiros no GE. Globo, tá bom? Nós tivemos uma grande coisa, a gente está vivendo um momento muito maluco, tá? Você vê qualquer jogador que está sendo especulado, sondado no Botafogo. Gabriel Pires, meio campista, que jogou no Benfica. Romero jogou no Racing. Elkson, Rafael Carioca, Sarati. Você pega todos que estão assim sendo negociados, ou sondados, ou monitorados, ou estão numa lista. Você tem 2 Botafogos aí monitorando. Isso que é muito louco, né? Como assim 2 Botafogos? É um modo de dizer, né, que você tem o staff do Botafogo, você tem um departamento de futebol do próprio Botafogo, você tem o Rafael Rezende, você tem um scout do Botafogo, que foi contratado recentemente, e também você tem a, entre aspas, equipe do Textor. Qual é a equipe do Textor? Né? São pessoas aí do Crystal Palace, que trabalham no scout do clube, que estão também fazendo um serviço, estão fazendo um bico, estão fazendo um freelancer, né, para o Botafogo, ali analisando, o Textor deve ter chegado e falado, meu irmão, faz uma análise desse time do Botafogo, a nível Brasil, o que está se precisando, quais são as posições, quais jogadores dá para melhorar, né, quais jogadores dá para buscar, desses atletas aí que estão sendo analisados pelo Botafogo, quais valem a pena pagar isso que está sendo proposto. Né? Então, por exemplo, Gabriel Pires. Eu, particularmente, o que se fala é que pode ter sido uma indicação lá de fora, mas peguem como exemplo, tá? Isso é hipotético. É uma suposição. Pode ser tanto uma indicação do próprio pessoal do Crystal Palace, que trabalha com Textor, a ser analisado pelo pessoal do Botafogo, e aí abre a carteira para ver se consegue contratar ou não, ou pode ser uma indicação do próprio Botafogo, do próprio cenário do scout do Botafogo, tá? Que foi pro Crystal Palace, o Crystal Palace está analisando, e se der o aval, ele vai ser aprovado para o Textor abrir a carteira. Então é muito estranho, né, cara? Tipo assim, o Romero chegou a um acordo de base salarial, o Elkson chegou a um acordo de base salarial, o Botafogo monitora Gabriel Pires. Quem fez esse acordo? Como está sendo feito esse acordo? Quem está monitorando de fato? Quem começou a monitorar? Então, isso tudo é uma grande confusão, certo? Então, aí quando se fala dessa questão do Elkson, que o Elkson, a equipe do Textor meio que está, entre aspas, vetando, aí o Textor foi lá e desmentiu via Twitter, né? E uma dica que eu daria pro Textor é não ficar tanto no Twitter, que eu acho que ele vai enlouquecer, e eu acho que não é a melhor forma de se comunicar sobre essas questões tão importantes. Eu, sinceramente, acho que tá rolando uma confusão aí, de um conflito de comunicação, né? E que, infelizmente, acaba sendo parte de um processo muito novo para todo mundo. É o primeiro clube no Brasil virando empresa através de uma transação internacional. É um clube que ele está acostumado com amadorismo enraizado, seja dentro do clube ou até na perspectiva da torcida, há 117 anos e que está virando profissional agora. As coisas não vão ser fáceis, gente. Isso é um fato. E o que é mais interessante, né, cara, é que a gente está vendo um banco de dados da Premier League, um pessoal que tem banco de dados da Premier League, que eles vão analisar, né, vão ter um crivo deles para analisar esses atletas que podem chegar ou não no Botafogo. Você tem os prós e os contras nisso. O pró é óbvio, né, cara, que eles têm um banco de dados muito mais detalhados para diminuir a margem de erro numa determinada contratação de um atleta. Isso é fato, né? Como ele mesmo disse na última entrevista, que a gente concordou tanto aqui, o Crystal Palace pode ter mais dados específicos e detalhados sobre um jogador da Ponte Preta do que o Flamengo, do que o Botafogo, do que o Grêmio. Isso é muito louco, certo? Os contras são o seguinte: esses caras, eles estão se baseando, evidentemente, em dados, números, scout, mapeamento, mas eles não estão tendo a percepção, talvez, né? Eles talvez não tenham a melhor percepção, dado o cenário atleta futebol brasileiro, porque talvez não acompanha com tanto afinco como nós até, né? O futebol brasileiro, e sabe como é que funcionam os processos daqui.
né? O tempo que se demora para contratar um jogador, que aí você perde a oportunidade, beleza, a gente não entende que dá para pagar tudo isso pelo Elkson, né? Aí se vier alguém melhor, por mim tanto faz, né? Se vier alguém melhor, dane-se, tô muito satisfeito, né? Mas de qualquer maneira, isso pode acabar, né, demorando um pouco do processo, acaba sendo um pouco natural. Então essas situações que elas são importantes serem ditas, né? É muito curioso, a gente está vendo realmente o Crystal Palace, né? Pessoas que trabalham para o Crystal Palace também fazendo esse pequeno trabalho, digamos assim, com o Botafogo, até que o Textor chegue e monte a sua equipe de scout do seu jeito no Botafogo ao lado lá do Rafael Rezende, do analista de mercado que recentemente foi contratado. Enfim. Porém, né, eu tô muito animado com isso. Muito animado. Eu acho que é esse o caminho, como o próprio Textor falou e a gente deixou claro no nosso último vídeo que a gente fez. Não estamos aqui, né, o Botafogo não veio para jogar dama, o Botafogo veio para jogar xadrez. Não é que eu contratar, mover as peças para ganhar um próximo jogo, para comer a próxima peça. O Botafogo, ele tá jogando um jogo que ele demora ali, meu irmão, um jogo de xadrez que é pensativo, que um cara demora 2 horas para fazer só uma jogada. Então, só que, se tem uma coisa que eu concordo com os cornetas, e digo corneta sem querer dizer pessimista, né? O cara que romantiza o pessimismo, já vi que não vamos ter nada, já vi que esse gringo é um charlatão, estou vendo um monte de gente falando isso, né? Mas eu vou ter que concordar com algumas pessoas que são mais reclamonas, né? Que faz sentido. O fato de, cara, entendo que é o melhor processo, é o melhor caminho. Esse de esperar para não dar tiro no escuro e não gastar dinheiro à toa, até porque o dinheiro é do Textor. Então ele tá colocando o dinheiro dele. Nada mais natural que ele tenha cautela na hora de gastar o dinheiro dele no atleta, no investimento, num jogador de alto salário, para ter uma alta performance. Porém, eu acho que é importante esses caras estarem a par, por isso que eu acho que a comunicação tem que ser melhor. Tem que diminuir a fronteira, né, a barreira entre, nessa comunicação entre o departamento de scout do Botafogo e o do pessoal do Textor lá da gringa. Eu acho que essa fronteira tem que diminuir para que esse pessoal que tá dando o carimbo final, são esses caras que vão taxar, vai contratar esse cara, mas por um preço menor, não vai buscar esse cara. Essas pessoas, elas têm que ter a noção prática e mais realista de como funciona o futebol brasileiro, tá? Eles devem ter uma noção que aqui é muito complicado, que o Campeonato Brasileiro é muito competitivo, que um time que em tese brigaria para não cair pode ficar em quarto, que um time que em tese que brigaria pelo título pode cair, como aconteceu com o Grêmio. Olha o Grêmio no ano passado. O próprio Bragantino, né, cara, que passou por um período de muita transformação lá em 2020, até a virada do segundo turno estava em penúltimo lugar. Certo? Então, calendário, sabe? Não ter tempo para treinar. Porque o europeu, ele vai ter uma cabeça de putz, cara, com tempo para treinar, esse time aqui vai dar liga e tudo mais, mas ele talvez não tenha noção de que ele vai jogar no Rio de Janeiro na terça, na sexta-feira ele vai jogar em Cuiabá, na segunda ele vai jogar no Nordeste, no domingo aí ele volta para jogar no Rio Grande do Sul, aí ele volta para jogar no Rio de Janeiro, aí já tem que jogar em São Paulo de novo, isso tudo assim, 5 jogos, 6 jogos em um mês, né? Com um treinamento. E aí depois, meu irmão, concentração, hotel, viagem, avião, concentração, jogo, concentração, hotel, avião. Então, isso tem que estar na cabeça. Que se o Botafogo... Eu não acho que o Botafogo tem que sair contratando uma seleção e montar uma seleção aí em uma semana. Isso não tem como, é dinheiro. A gente não tá jogando videogame. Alguns torcedores têm que ter essa noção, né? Eu duvido, vocês não têm 10 anos, né, gente? Pra achar que é simples desse jeito. Mas eu acho que se o Botafogo, se o Textor... Eu não acho isso, tá? Eu acho que o Textor ele tá pensando em buscar ali uns 4 ou 5 nomes ali para até, né, março, abril, para buscar iniciar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil com afinco. E lá na outra janela do segundo semestre, que vai ser a janela que o Botafogo vai estar ali com 100 milhões, cota de TV e tudo mais, aí o bicho pegar e o Botafogo arrematar com contratações muito boas. Mas agora... Alguém tem que avisar que não dá para o Botafogo iniciar, e eu tenho certeza que eles têm essa noção, eu não vou resmungar agora, mas é importante, esses comentários dessas pessoas preocupadas é importante, né? Esses comentários, perdão, são importantes. Não dá para iniciar o Campeonato Brasileiro de qualquer maneira, iniciar a Copa do Brasil de qualquer maneira, porque aí pode perder,
e aí acabar perdendo a oportunidade de montar um time sólido para iniciar bem o Campeonato Brasileiro, porque quem não inicia bem o Campeonato Brasileiro tende a passar muito sufoco. Então isso é muito importante se analisar. Não dá para a gente ter uma perspectiva também só de que no Brasileiro a gente monta. Isso eu tenho certeza que na teoria o Textor imagina. Mas eu acho que na prática ele e o pessoal dele da Europa tem que entender que o futebol brasileiro ele é muito cabuloso nesse sentido e traiçoeiro. Então nessa eu tô de acordo com quem tá reclamando, tá? Mas eu acho que uma coisa é você contestar e analisar. Outra é você esbravejar e falar besteira do jeito que uma grande parcela tá fazendo aqui. Beijo, fui!